Boa noite, gente. Vamos chegando? Quando vocês estão chegando, compartilhando, eu tô aqui adiantando algumas etapas da nossa aula, estamos bem atrasadinhos. Para quem não assistiu, eu fiz uma live mais cedo. A gente perdeu um pouquinho a hora hoje. Boa noite. Vou tentar ser o mais breve possível nessa live de hoje, tá, gente? Mais breve possível. Só um minutinho. Pessoal, vai dar uma travadinha aqui. Vocês podem esperar que eu já... Boa noite, boa noite. Vou pedir para vocês compartilharem esta live. Vem chegando. Vem chegando e já vai compartilhando. Sejam todas bem-vindas. Hoje nós temos bastante assunto para falar. Nós temos aqui muita coisa para aprender. Se você está chegando agora, já compartilha essa live, já chama as amigas, por gentileza. Eu tô dando um adianto aqui, gente, porque hoje foi muito corrido aqui no ateliê, tá bom? Bastante corrido mesmo. Bora lá. Boa noite, Nancy. Boa noite, Rose Diniz. Tudo bem, Rose? Marisa Cunha. Marisa Cunha disse que tá no aviãozinho. Ateliê Cida Arde, Zenaide. Regiane Soares. Lili Campos, Leila. Fá Maranho. Rosana Garcia. Andréia lá de Portugal. Mariângela Leite, Maria Odília, M. Brandão 10, Lilian Cristina, M. Brandão, tá parecendo Marta Brandão. Amor em Bonecas. Gente, vamos compartilhar essa live. Eu me atrasei bastante, mas é que eu tô adiantando aqui uma parte pra gente não se perder muito, porque tem muito assunto importante que eu quero falar. Tem muito assunto importante que eu quero falar com você. Vocês estão dispostos a aprender, a conhecer, a ouvir? Quem está disposta aí? Levanta a mão. Olá, querida, boa noite. Tá com vontade de usar casaco? Aqui já tá dando para usar. Hoje até que esquentou durante o dia todo, eu fiquei sem blusa, mas tem dia durante o dia que já tá dando para usar casaco. Agora a noite esfriou de novo. Eu quero saber quem tá animado pra live. Oi, Camille, tudo bem? Manda um abraço pra turma aí, Camille. Sua mãe tá bem? As meninas estão bem? Tati tá bem? Olha, nossa amiga Amor em Bonecas tá mandando. A Paula, né, Paula? Do Amor em Bonecas, tá marcando todo mundo. Eu sei que sexta-feira muita gente tá cansada, tem gente que tá no happy hour, tá tomando um chopp, tem gente que tá tomando um vinho, tem gente que tá indo passear com sua família.
tem gente. Tô bem, Camille. A turma que andou meio dodóia aí, a Helena e a Yasmin, tudo ficaram ruim, gripada, Eu também fiquei meio com a garganta ruim, tô trabalhando bastante, mas tô bem. Manda um beijo pra todo mundo aí. Espero que vocês estejam bem. Amo vocês, viu? Laiane, Fernanda Maceto, seja muito bem-vinda, Fernandinha, tudo bem? Fer, você não mandou a foto do carrinho, quero só ver, hein, Fer? Quero só ver a foto desse carrinho. Meninas, bora lá? Bora lá, bora lá, bora lá? Compartilhar essa live. Bora compartilhar essa live. Gente, hoje à tarde fiz uma live incrível. Ontem à tarde fiz uma live incrível. Essa semana inteira eu tô fazendo muita live. Beijo, Camille. Gente, dá um oi pra Camille. A Camille é minha irmã do coração. A mãe dela é minha mãe de coração. Camille é irmã de uma grande amiga minha e é também minha amiga, né? Passamos a adolescência todas juntas. E boa parte da vida adulta também. Eu amo a mãe dela, Xaxá, Charlene. Tô em falta aí com vocês, mas eu tô trabalhando muito. Bora lá. Meninas, sejam todas muito bem-vindas. Vamos abrir meu bloco de notas, porque nesse período de intervalo entre uma live e outra, eu já preparei um roteiro aqui para não me perder. Ontem achei que a live foi incrível. Se você estava na live de ontem, coloca aqui para mim, gente. Por gentileza, coloca para mim. Aí, Camille, o pessoal te dando oi. Eu quero saber o que você, se você pudesse definir a live de ontem, coloca pra mim. Se você não assistiu, a live vai ficar salva aqui. Depois nós vamos transferir essas lives todas. Ah, eu vou aí qualquer dia. Olha só. Nós vamos transferir todas essas lives, todas elas, depois pro YouTube, tá? Esse final de semana eu vou trabalhar um pouco, bastante, vou descansar um pouquinho. Acabei de começar, Silvia, eu atrasei aqui um pouco. Para variar, o ateliê estava muito bagunçado. E eu já contei para vocês que eu não consigo trabalhar na bagunça, né? Porque eu tô aqui costurando o dia todo, tô ajudando as meninas ali, corrigir algumas coisas para fechar pedido. A equipe hoje tá desfalcada, hoje teve muito correio, hoje teve muito envio de projeto. A Yasmin saiu daqui super tarde, foi levar coisas lá no depósito da transportadora também. Correria louca. Quem não assistiu, assista a live de ontem à tarde, a live de ontem à noite. Eu quero saber... Olha, a Ateliê Dani Tatá colocou assim: ô Dani, você é a Dani que trabalha com arte designer? A Dani colocou assim, ó, live incrível, muito aprendizado e emoção. Eu quero saber das meninas... Quero saber das meninas que participaram da live de ontem à noite, gente. Coloca aí pra mim, porque hoje de manhã eu recebi muitas mensagens lá no grupo. Branca Berger, eu recebi mensagem da Sandra Fanes, a Silvia Azevedo, carinhosa, mandou mensagem no meu pessoal, porque a Silvia tem meu pessoal. A Alessandra Elisa também falou lá no grupo. Ah lá, a Fer disse que não assistiu, mas no grupo viu as meninas falando que foi ótimo. E eu fico muito feliz, viu, gente? De verdade. Porque o intuito é fazer o nosso melhor aqui. Bem Criativa Atelier, Célia Bordado, sejam bem-vindas. Vera Victon. A Regiane Soares disse que assistiu. Gente, eu quero saber o que vocês acharam.
Porque ontem a gente tinha acho que umas 60 pessoas aqui, chegou a bater 60, a Leila assistiu, disse que foi maravilhosa. Eu quero saber se tocou algo em você, se você aprendeu, se foi emocionante. A Fer Maranhão disse que eu estava inspirada com as palavras, tenho pedido muito isso a Deus. Eu não quero que o meu trabalho seja só vender, não, gente. A vida não é só sobre dinheiro. Dinheiro é muito importante, é extremamente necessário, não estou falando que não tem que ter, tem que ter e tem que ter com prosperidade. A gente tem que abrir essa mentalidade para prosperar, para vender bem, para ganhar dinheiro, para ter uma vida digna. Mas isso só acontece quando a gente abre aqui e abre aqui, ó. Isso é uma grande verdade. Quando você está perturbada, conturbada, quando a sua vida, quando você está entregue a algum problema, é muito mais difícil de ganhar dinheiro. Tá? E a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas eu quero... Lembrou do Acorda Comigo, né? Primeiro de tudo, quero dar as boas-vindas. Eu sou a Juliana, sou aqui da cidade de Cruzeiro. Eu trabalho com bonecas de pano há muitos anos, com artesanato. Eu comecei no artesanato muito menina, né? Minha família, todo mundo, avós, tias, o povo tudo sempre gostou de fazer artesanato, arte e artesanato. Então, eu cresci nesse ambiente que me favoreceu a gostar de tudo isso. Hoje nós vamos dar continuidade na boneca Sininho, ó. Ontem eu falei do corpo e fizemos o cabelo. Hoje eu vou costurar o vestido e a saia e amanhã a gente vai montar ela. Amanhã eu vou fazer 2 lives. Oi, Valéria, tudo bem, Vá? Odília, boa noite, Odília, tudo bem? Tá todo mundo dizendo, quem assistiu a live de ontem à noite, tá dizendo que lembrou muito Acorda Comigo. Gente, hoje não menos importante do que ontem, nem que anteontem, quem tá assistindo as lives tem visto que eu tenho feito isso em todas as lives, e não seria eu se eu não tivesse feito isso, e eu faço antes de entrar aqui também. Hoje eu fiz o dia todo, e eu quero te convidar, de onde você estiver, independente da sua crença religiosa, católico, evangélico, adventista, budista, Seishonue, não importa a fé que você professa, o que importa é que o nosso Pai Criador, o nosso Deus, ele é único, é o nosso Abba, ele é alfa, ômega, princípio e fim, ele é onipotente, onisciente, onipresente, ele dá sopro de vida, ele dá a vida, ele tira a vida, a última palavra é dele, ele opera milagres, ele entregou o seu único, amado, maravilhoso, meu motivo de viver. Ele entregou Jesus numa cruz por nós. Jesus é o nosso Deus Filho, né? E através da vinda de Jesus, a gente pode ter o Espírito Santo. Então a gente tem um Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Deus é um só, independente da sua religião. E ele nos fez para sermos amadas. Ele nos fez para sermos completas, curadas, restauradas. Ele é o grande eu sou. Eu sou. Né? Ele é o Abba. Ele é o nosso pai, nosso papai, nosso paizinho. Ele é o nosso pai maior. Antes da gente ter um pai terreno, a gente tem um pai espiritual. Eu não tenho mais meu pai terreno. Mas todos nós, que temos vazios, que temos dificuldades, eu vou falar. E quando eu falo para você, eu falo para mim. Porque eu passei por um período muito difícil agora nos últimos anos. E eu já partilhei isso com vocês, para algumas de forma mais íntima, para outras nem tanto. Mas o que eu posso dizer, gente, quando a gente se coloca aos pés do nosso pai, quando a gente fala com ele, quando a gente fecha a porta do nosso quarto, é como se você estivesse falando com seu pai terreno. Um dia, uma pessoa ilustrou isso para mim. Ela falou, Juliana, quando você era adolescente, que você queria ir pra balada, ou que você queria comprar uma roupa nova, ou que você queria fazer uma viagem, como é que você falava com seu pai? Ô pai, por favor, papaizinho, querido, pai amado, ô pai, deixa eu ir, pai. Ah, pai, permite que eu vá. Só o senhor pode deixar. Eu não posso ir sozinha sem sua permissão. Eu não posso fazer tal coisa. Pai, o senhor pode me dar isso porque eu preciso ir? Pai, o senhor pode me levar em tal lugar? Não era assim que a gente fala com os nossos pais? Não é? Conta aí. Não é assim que a gente fala com os nossos pais? E aí, quando a gente quer muito alguma coisa, a gente melhora o nosso comportamento, a gente vive em obediência, a gente trata com carinho, trata com amor, trata com respeito, porque a gente parte do princípio que se a gente respeita, a gente é respeitado, não é isso?
Eu tô fazendo um paralelo aqui. É lógico que o nosso Deus, o nosso Pai espiritual, ele é muito maior. Ele deu vida para o nosso pai terreno, ele sabia exatamente em qual família a gente ia nascer, eu acredito nisso. Durante um tempo, por passar por alguns problemas e por ter sido muito ferida por algumas pessoas, eu meio que perdi minha fé. Mas quem me conhece desde moça, desde menina, sabe que eu venho de uma família de muita fé. E eu me lembro direitinho que quando eu queria ir para uma balada que tinha aqui na minha cidade aos domingos, chamava Domingueira, num clube chamado Brasil Futebol Clube, a minha mãe falava assim pra mim, isso quando ela deixava, né? Domingo sem missa, semana sem graça. Você pode ir até obrigada, mas chegando lá na missa, o Espírito Santo dá um jeito em você e você vai adorar. E a missa passou a ser algo importantíssimo para mim, assim eu criei meus filhos. É claro que a nossa mente muda, a nossa cabeça muda, a geração é outra, mas os meus filhos foram educados, aprendendo a ter um momento em família, rezando, orando. Eu já fui ministra da Eucaristia e já frequentei outras crenças também. Tenho grandes amigas e amigos pastores da igreja evangélica e acredito que Deus é um só. Mas eu vou falar algo para vocês. A gente não oferece nada para quem a gente não tem intimidade. E com Deus é assim, se você não tem intimidade com ele, ele não vai saber. Aliás, ele pode até saber o que você quer, mas ele quer de fato. Gente, presta bem, isso é muito polêmico. Deus não quer que você seja feliz. Deus quer que você seja obediente, porque a felicidade é uma consequência. É uma consequência de uma vida de obediência, de uma vida reta, de uma vida ética, de uma vida justa, de uma vida bondosa, de caridade, de uma vida de amor, de perdão, de uma vida de relacionamento com Deus e com as pessoas, de uma vida correta na sociedade que você está inserido. E um dia eu ouvi isso, foi um pastor até falando aqui na internet, você não nasceu para ser feliz. Você não nasceu para Deus fazer todos os seus gostos, porque Deus não é seu mordomo. Deus nasceu para te capacitar para que você, através de uma vida coerente e alinhada com a vontade de Deus, porque Ele é o seu Pai, né? Alinhada a tudo isso, você vai colher, consequentemente, uma vida feliz. E não existe uma felicidade plena, gente. A gente vai viver de momentos felizes. E às vezes, momento feliz não é só o que é extraordinário, não é só fazer uma viagem, não é só comprar um carro importado, não é só morar numa casa luxuosa. Ser feliz é aprender a se contentar no pouco e no muito. É muito difícil, né? Tem gente que acha que isso aqui é papo furado, mas não é só isso. Então, não diferente da época que eu fazia no Acorda Comigo, não diferente da época em que anos da minha vida eu abri uma live falando do amor de Deus, eu me propus, a partir de agora, em todas as lives que eu entrar, o primeiro convidado a estar comigo é Jesus Cristo. Então, quando eu entrei aqui no ateliê, eu falei, Jesus, esteja aqui. Esse lugar aqui é seu, Jesus. Olha, tem um puff aqui, Jesus, senta aqui, fica aqui comigo. Deixa o teu Espírito Santo aqui comigo também, com todas as meninas. Porque essa live, Senhor, essa live vai ser abençoada. Essa live nós vamos engrandecer o teu nome. Essa live nós vamos desfrutar dos dons que o Senhor nos capacitou para ter. Nessa live o Senhor vai falar com pessoas, nessa live o Senhor vai visitar casas, nessa live o Senhor vai levantar mulheres, o Senhor vai edificar, o Senhor vai curar corações. E quando eu tô falando isso para vocês, gente, eu tô falando para mim, porque nós temos que ter uma vida espiritual alimentada. O ser humano, ele é alma, ele é corpo e ele é espírito. Nós somos feitos disso, de alma, de corpo e de espírito. E o nosso espírito é a parte mais elevada do nosso ser. Se a gente não alimenta o nosso espírito de coisas boas, a gente vai viver no raso. A gente vai ser fútil, a gente vai ser medíocre, a gente vai ter uma alma podre, desculpa, porque a nossa alma briga o tempo inteiro com o nosso espírito. O nosso espírito quer olhar com amor, com perdão, com misericórdia para tudo, mas a nossa alma fala assim, não, se vinga, não, dá o troco, não, passa com o carro por cima, não, falou de você, revida, fala mal também, olha, fez mal para você, mete a mão na cara. A nossa alma é assim, a nossa natureza é adânica, nós somos adânicos, nós viemos de Adão, e Adão viveu no pecado. Adão caiu em pecado. Adão
A própria Bíblia fala, vai estudar sobre isso. Mas o nosso Deus é misericórdia, é amor e é perdão, mas ele é justiça. Eu não sou pregadora não, Verônica. Eu não sou pregadora não, querida. Eu prego para mim mesma. Eu aprendo muito com as minhas amigas pastora Adriana Emiliano, Valéria, com a minha amiga Elaine Red. São profundas conhecedoras da palavra. Eu aprendo muito com uma grande amiga, uma mãe na fé para mim, pastora Letícia. Sabe? Eu aprendo muito com alguns amigos. Com alguns amigos. Eu não sou pregadora, não. Preciso me aprofundar muito mais na palavra. Mas eu tento olhar para a minha vida. A vida, gente, a gente pode fazer um linear aqui com um jogo de videogame. No joguinho de videogame, a gente luta, batalha, aqueles de lutinha, né? Solta poder, busca poder, bebe água, pega comidinha, pega moeda. E aí a gente vai tentando derrotar os inimigos, as pessoas que são do mal, a força do mal. E aí a gente ganha superpoderes, mas se a gente não completar a missão, se a gente não fizer tudo certinho, a gente não avança de fase. E na vida é assim. Às vezes a dor vem, a tempestade vem, porque a gente plantou alguma coisa errada ou tomou uma decisão errada no nosso passado, e decisão também é plantio. Às vezes você não fez mal para alguém, mas você fez uma escolha que inconscientemente prejudicou alguém, e você vai colher. Deus perdoa, Deus é amor, Deus é misericórdia, e Ele perdoa quando você se arrepende de forma genuína. Arrependimento é mudança total, tá? É assim que eu tenho aprendido. É mudança e conversão. Errou com alguém, você vai corrigir com quem você errou, você não vai corrigir com o próximo. Você tem que corrigir com aquele alguém que você errou. Pedir perdão para quem você errou. Falar a verdade para quem você falou a mentira. É isso. É isso, né? Correção é isso. Arrependimento genuíno é isso. É muito fácil a gente se arrepender. Ai, me arrependo porque eu causei uma dor na fulana. Mas depois, assim, a fulana se vira e eu vou seguir minha vida. Não é assim não, gente. A conta chega. O boleto tá lá para você pagar. Uma hora ele vai te encontrar e você vai pagar e você vai ter que aprender. E é nessa hora que você tem que aprender com maestria, você tem que se curvar diante de Deus, tem que saber pedir perdão, tem que saber ter humildade, tem que saber entender que Deus é amor, mas Ele é fogo consumidor também. Porque muito se prega em todas as igrejas, em várias que eu já fui, de várias denominações. Ai, Deus é misericórdia, Deus é perdão, Deus é amor. Mas Deus te entrega uma conta também, não é Ele que cobra, não. Ele fala assim, ó, querida, você quebrou, você roubou, você matou, você mentiu, você traiu e acha que tá tudo certo. Eu te perdoo, porque sou seu pai. Eu te dou uma chance para você se redimir. Mas você vai ter que mudar verdadeiramente. E aqui tá a conta, ó. Você vai ter que pagar essa conta aqui, porque através dessa conta você vai aprender a mudar, você vai aprender a ser alguém melhor. E aí, o tempo que vai levar para você pagar a conta vai depender da tua conduta. Você tá entendendo como é que é? E muitas vezes você vai tentar, e se não for do jeito de Deus e você quiser fazer do seu jeito, quiser pegar atalho, sabe? Ah, eu vou pular um muro, eu vou enganar Deus. Você não engana Deus não, querido. Você pode enganar as pessoas, mas Deus você não engana. É sobre isso. Então hoje eu quero convidar... Já convidei Jesus, eu acho que ele tá sentado bem aqui na minha frente, ó. Podem me chamar de louca, mas ele tá aqui comigo, porque eu já convidei ele para estar aqui. E eu quero convidar Jesus Cristo agora, né? Porque ele tá aqui de braços abertos para mim, para você e para todo mundo que tá assistindo essa live. Que ele vá ao seu encontro, sinta-se abraçada por Jesus agora, minha querida. Sinta-se abraçada por Jesus, bonita. Chora, Brasil. Chora de alegria porque Jesus está com você, está comigo. Ele está em todos os lugares. Ele é onipresente. Ele pode estar aqui, ele pode estar aí, ele pode estar do outro lado do mundo. Ele é o único que pode. Ele é o único que lê o meu coração. Ele é o único que lê a minha mente. O inimigo das nossas almas não pode fazer isso. O inimigo só sabe daquilo que você fala, então cuidado com a tua boquinha, tá bom, amada? Deixa eu falar uma coisa pra você, querida. Que o Espírito Santo esteja comigo e com você. Vou te convidar nesse momento bem rápido agora a fechar os seus olhos pra gente fazer uma oração e que essa live vai ser abençoada. Senhor,
Eu estou aqui na cidade de Cruzeiro e eu tenho alunas em Ribeirão Preto, eu tenho alunas em São Paulo, eu tenho pessoas que estão assistindo essa live de outros bairros aqui de Cruzeiro, eu tenho pessoas que vão assistir essa live amanhã ou depois de amanhã, eu tenho pessoas que estão assistindo essa live lá de Sorocaba, de São José dos Campos, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, do Centro-Oeste, do Mato Grosso do Sul do país, do Paraná. Mulheres do Brasil e do mundo, tem amigas de Portugal aqui nessa live, tem amigas da Alemanha, tem amigas dos Estados Unidos, temos também uma pessoa muito querida que mora na Austrália, e eu peço, Senhor, que o Senhor que é onisciente, onipotente e onipresente, que o Senhor esteja com todas elas. Até mesmo, Pai, aquelas que estão com o coração endurecido por alguma circunstância, Pai, da vida. Que o Senhor possa agora, Pai, derramar uma ação, uma unção, uma porção do seu Espírito Santo triplicada sobre todas nós. Que o teu Espírito Santo venha queimar como fogo que queima, mas um fogo que abrasa ao mesmo tempo. Aquele que veio para nos convencer do pecado, da justiça, da verdade, do juízo. Aquele que é o único que pode mudar e transformar o nosso caráter, pode mudar o nosso pensamento, pode mudar um coração. Que se existe um buraquinho, Pai, do tamanho de um grão de areia, que esse Espírito Santo venha preencher todos os vazios de cada uma dessas pessoas que aqui estão. Eu sei que na grande maioria são mulheres, Pai. Mulheres essas que vivem realidades que eu não conheço, mulheres que vivem realidades que eu não sei, mulheres que estão com pessoas enfermas em suas casas, ou elas mesmas estão passando por alguma enfermidade, mulheres que estão com suas almas destruídas, mulheres que estão passando por falta de dinheiro, por problemas financeiros, mulheres que estão passando por problemas no casamento, na família, com os filhos, mulheres que estão vivendo luto, pessoas que estão vivendo problemas de saúde, passando por tratamentos oncológicos. Pai, eu não sei a realidade, mas o Senhor sabe. Que o Senhor possa visitar cada coração, Pai, visita o meu também. Proteja a minha casa, o meu ateliê, o meu trabalho, Pai. Unja, Pai, com o sangue precioso do teu amado Filho Jesus, todos os meus equipamentos. Proteja e nos livre de todo mal. Se algum mal vier para nos atingir, Pai, nós já declaramos derrotado pelo nome de Jesus agora. Que caia por terra toda maldição, toda palavra contrária, toda inveja, toda mentira, todo egoísmo, tudo aquilo que veio para atrapalhar essa noite. Essa noite é maravilhosa, Pai, o Senhor é nosso convidado de honra. É uma live que vai falar de artesanato, vai falar de propósito, vai falar de vida, vai falar de costuras, coisas que nós mulheres amamos. Vai falar do dom, Pai, que o Senhor me capacitou para transbordar na vida de tantas mulheres. Então, que o seu nome seja elevado, Pai. E que tudo que eu faça, tudo que sair das minhas mãos, tudo que sair desse ateliê, seja para te honrar, para te glorificar. E para lembrar essas mulheres que eu só cheguei aonde eu cheguei, Pai, porque o Senhor me deu força. O Senhor me capacitou, o Senhor me curou, o Senhor me levantou muitas vezes. E que o Senhor possa fazer o dobro ou mais na vida delas, de cada uma delas. Que elas possam se abrir ao teu amor e à tua vontade. Nós oramos, Pai, em comunhão, nós oramos em concordância. E nós oramos pelo poder do nome do teu amado Filho Jesus, já crendo, Pai, que o Senhor vai fazer isso e muito mais em nossas vidas. Amém. Amém, gente? Amém. Receba. Receba, minha gente. Receba, receba, receba. É isso? Vou virar aqui um pouquinho. Senhor, esteja conosco. Espírito Santo, esteja conosco. Fica aqui com a gente, porque nós te amamos, nós queremos, nós te adoramos. Nós queremos a tua presença. E se qualquer pessoa mal intencionada venha querer nos atrapalhar, que vá embora agora. Eu sei que tem gente que não gosta disso. Eu tô de olhos azuis. Olha que filtro top. Não vou mudar, não. Tô me amando assim. Quem quiser me ver feia, vem aqui na minha casa, tá bom, gente? Porque eu me recuso a não usar um filtro, amém? Brincadeiras à parte, é isso. Eu sei que tem gente que não gosta, ó. A gente tinha quase 50 pessoas na live, caímos para 23 pessoas, tá bom? Mas não tem problema, porque tá aqui quem Deus quer que esteja aqui. Está aqui quem respeita, quem ama, quem admira, quem entende que para crescer e para evoluir tem que ter uma espiritualidade alimentada com coisas boas. E eu declaro isso sobre a minha vida e sobre a sua vida. Vamos lá? Vamos lá? Você tá falando de qual cidade do Brasil, querida? Amada?
Gente, ontem eu falei algo pra vocês que eu vou falar de novo aqui pra que vocês não se esqueçam. E aí eu vou introduzir a live, tá bom? Tá bom? Seja bem-vinda. Eu sou a Juliana, da cidade de Cruzeiro. Há muitos anos eu trabalho com artesanato, eu costuro bonecas lindas e eu ensino mulheres do Brasil e do mundo a costurarem e encantarem com suas bonecas. Mas ao longo de algum tempo na minha vida, Deus tem falado muito comigo que o meu trabalho não é só vender, que as minhas bonecas elas têm que contar uma história. E hoje aqui eu vim contar uma história para você que eu comecei a contar ontem, eu vim terminar de contar essa história. Eu vim falar de uma coleção chamada 10 em 1, uma coleção que Deus me inspirou e me presenteou no ano de 2022, onde eu estava passando por um momento difícil, de dificuldade emocional, muito emocional, e eu estava muito arrasada, muito triste, a minha criatividade estava bloqueada e eu em oração, Senhor, eu preciso produzir algo, Pai, o Senhor sabe da minha realidade, me dá aí uma intuição, me dá criatividade, me dá estratégia. E aí veio a ideia da coleção 10 em 1. Essa coleção, gente, eu costumo dizer que ela é a queridinha, dentre todas as queridinhas aqui do ateliê, que graças a Deus eu sou muito abençoada, são muitas, tá? Essa coleção, gente, ela tem há anos abençoado a vida de muitas mulheres, tá? E ontem eu perguntei se você estava preparada para o que eu tô querendo trazer para você. E eu quero te dizer que eu, Juliana, eu acredito de verdade que em cada mulher existe uma chama, um poder criativo imenso dentro de cada uma de vocês. Eu ensino bonecas, mas na verdade o que eu quero te entregar hoje, amanhã, depois e depois e depois em todas as lives, e eu tenho entregue coragem, autoestima, mas não é a autoestima só do cuidado, né? Do autocuidado, do amor próprio, do egoísmo, do egocentrismo, não. É uma autoestima que você tem que entender que se você não se amar, se você não se alimentar daquilo que é bom, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, a sua vida não vai transbordar. E eu falo isso por mim mesma, e quando eu tô falando pra você, eu tô falando pra mim. Eu, pra montar esse lançamento, gente, eu fui adiando várias vezes, porque eu tava pedindo a Deus estratégias e direção para que isso fosse realmente um marco. É lógico que se eu tiver 500 pessoas aqui, se eu tiver 1000 pessoas aqui, eu vou amar mais ainda. Mas hoje eu tenho 29 pessoas, e pra mim, essas 29 pessoas aqui, se elas aproveitarem 1% daquilo que eu tô falando, porque eu tô falando pra mim também, você pode ter certeza que é algo que eu orei muito pedindo estratégia pra Deus. Então, o que eu quero te entregar não é só uma técnica de costura, eu quero te entregar coragem em forma de projeto, em forma de aula, em forma de bate-papo, em forma de crescimento, em forma de evolução. Eu quero que você descubra o seu valor e essa chama que eu acredito que toda mulher tem, independente da área de atuação dela, tá? E eu quero te entregar a cereja do bolo, que é a capacidade de virar esse jogo. Eu sei que muitas estão passando por dificuldade, muitas estão com problemas, muitas estão com medo, muitas estão com crenças limitantes, mas eu quero declarar sobre a sua vida, se você não fizer nada, você não vai sair desse lugar, tá? Eu quero que você entenda que emoção, mais propósito, mais coragem, mais atitude vão fazer da sua vida mudança. Não é só uma atitude isolada, são várias atitudes. A coleção 10 em 1 nasceu, já falei pra vocês como ela nasceu, e ela veio pra modificar isso. Por que que eu tô apostando tudo isso na coleção 10 em 1? Porque eu tenho escutado isso das alunas. Eu olho pro perfil de algumas alunas que têm sucesso em suas vendas e eu vou lá ver, é projeto da coleção 10 em 1. Eu olho para o meu projeto, eu sei que é da coleção 10 em 1. Eu falo com pessoas aqui e elas elogiam a coleção 10 em 1. A gente faz qualquer ação lá dentro do grupo, todo mundo fala da coleção 10 em 1. A gente faz bazar aqui, a coleção 10 em 1 bomba, todo mundo quer comprar os kits da coleção 10 em 1. Eu falo com as meninas, não, porque eu tô fazendo 10 em 1. A minha costureira falou pra mim, Juliana, eu não aguento mais costurar vestido da coleção 10 em 1. Você muda a estampa, você muda o chapéu, você bota flor, mas eu quero costurar outra coisa. Só tem esses vestidos?
E por que será que é isso? Porque eu tô louca ou porque isso é um sucesso? Responde aí pra mim. Pra mim, gente, agora vamos oficialmente abrir. Pra mim é uma alegria ter vocês aqui. Não me importa quantas. Já falei que seria muito mais alegria se tivesse muito mais. Que pena que as outras pessoas não estão podendo desfrutar disso. Que pena que talvez amanhã seja tarde, ou que pena que talvez elas perderam a live de ontem, e que pena que elas estão perdendo alguns dias para evoluírem, não é? Essa é mais uma live de aquecimento para eu te convidar para a maratona que vai acontecer semana que vem no lançamento da coleção 10 em 1, volume 7. Hoje nós vamos falar sobre alguns personagens e eu quero falar sobre detalhes desses personagens, o porquê que eu escolhi, o porquê que eu pensei em cada um deles, o porquê que eu penso em personagens, né? Como que eu penso, como é que eu faço, como é que eu crio, como é que vem na minha mente, como é que eu posso partilhar isso para você, para que você possa colocar isso na sua rotina também, tá? Mas eu não posso falar disso sem falar para você que o que eu tô querendo te entregar aqui é muito mais do que costura, do que pegar agulha, linha, pano, tesoura e uma máquina. O que eu tô querendo te entregar aqui, gente, é uma visão, uma mudança de mentalidade, porque a técnica eu vou te entregar, mas ela só vai sair perfeita. Sabe aquela história que beleza vem de dentro? É mais ou menos isso. Porque quando a gente embeleza o coração, quando a gente muda a mente, quando a gente muda as nossas atitudes, quando a gente grita menos, escuta mais, quando a gente briga menos e perdoa mais, a nossa vida muda. E eu não tô falando aqui para você ser bobo de ninguém. Eu não tô falando aqui para você servir de tapete dos outros. Eu não tô falando aqui para você achar que vai cair do céu tudo para você. Não, eu tô falando que você tem que partir para ação. Você tem que partir até pro ataque às vezes. Mas o que eu tô querendo te dizer é que se você não fizer a sua parte, o resto não vai cair do céu. Nem oração cai. Porque se a gente não orar, se a gente não pedir, se a gente não falar, se a gente não suplicar, se a gente não adorar, se a gente não amar, se a gente não buscar, se a gente não louvar, Deus não vai fazer. Porque tem tantos filhos orando, tem tanta gente jejuando, tem tanta gente subindo no monte, tem tanta gente acordando na madrugada, tem tanta gente acordando cedo para ir para a oração na igreja, tem tanta gente participando das células, tem tanta gente indo para as missas, fazendo suas novenas. Então, por que ele vai dar tudo muito fácil para mim? Porque eu sou alecrim dourado? Não. Você tem que fazer sua parte. Até para pedir você tem que fazer sua parte. Já me apresentei, sou a Juliana, designer de bonecas de pano, artesã, professora, mãe, família pra caramba, apaixonada pela vida, pelo meu trabalho, pelos amigos que eu fiz aqui no online, apaixonada pelos meus poucos, mas bons amigos que eu conto numa mão, ainda sobra dedo, agradecida e temente a Deus. Agradecida e temente a Deus. Já falei que hoje nós vamos conversar sobre o novo lançamento, que é a coleção 10 em 1, volume 7. Mas para falar do volume 7, eu preciso te falar que, além do volume 7, a gente tem o volume 1, volume 2, volume 3, volume 4, volume 5, volume 6. Temos o closet feminino e o closet masculino. O volume 1, 2, 3, 4 e 5... Cada um deles tem 10 personagens. O volume 1 tem personagens maravilhosos que eu já mostrei aqui essa semana pra vocês. Estou mostrando nos stories. Amanhã eu vou colocar todo o volume 1 e volume 2 nos meus stories, tá bom? Acompanha lá. Posso te citar alguns: Branca de Neve, Vovozinha, Chapeuzinho Vermelho. Nós temos Príncipe, nós temos a Cinderela, nós temos a Rapunzel, nós temos a Aviador, nós temos uma Doceira, nós temos uma Anne, uma Ragged Anne, nós temos, que mais no volume 2? Nós temos uma Anjinha Linda, e no volume 1 a gente tem uma camponesa, a gente tem uma fadinha, enfim, a gente tem muitos personagens no volume 1 e no volume 2. No volume 3 não diferente também, muitos personagens. Volume 4, personagens chave, Chiquinha, a gente tem o Rabicó, a gente tem... no volume 2 nós temos a Emília e o Visconde Sabugosa, que são queridinhos. No volume 3 a gente tem o Saci Pererê, uma sereia fofa, a Frida Kahlo, a gente tem um boneco skatista. Aí no volume 4 a gente tem o Dino,
Ah, gente, tem muita coisa linda nessa coleção. Essa coleção vende muito, por quê? Porque a gente pensou em personagens que remetem às memórias infantis, as crianças amam até hoje. Muitos adultos também amam, e é uma coleção democrática, porque através dela você usa, o objetivo dela era usar os retalhos parados, era confeccionar de forma rápida, era padronizar uma modelagem de corpo para que você conseguisse produzir cada vez mais. Então você já pode deixar vários corpinhos prontos e depois, somente depois, você começar a definir quais personagens. E tem algo que é melhor, você pode pegar o cabelo da boneca A, colocar na boneca, no corpinho, que é o mesmo para todas, aí pega o vestido da outra boneca, o casaco da outra, o sapato da outra, e já sai um novo personagem. Então, da coleção do volume 1 até o 5, você tem 50 personagens. Lembrando que o volume 5 são só personagens de Natal. É isso mesmo, você pode encantar no Natal. Mas os personagens de Natal, tirando o Papai Noel, Mamãe Noel, o Ginger, o resto você pode trocar as cores das roupas e fazer outros personagens. Quem tem essas coleções em mão, quem já imprimiu os projetos, sabem que o que eu estou falando aqui não é mentira. Eu vou citar aqui algumas alunas: Silvia Azevedo, Suzana Flores, a Alessandra Elisa, a Mara Marotti. Quem mais, gente? Mais alguém falou pra mim que vende bem 10 em 1. Vai lembrando, gente, vai lembrando. Luciana Ramos. Quem mais? Fala pra mim, quem vende 10 em 1 aí? Coloca pra mim. Então, gente, a ideia da coleção 10 em 1 volume 7 é encantar o público final, emocionar e vender com facilidade. Porque eu vou falar mais uma vez pra você, a sua boneca ela tem que ter um propósito, ela tem que contar uma história. Você já pensou você pegar a boneca, vamos lá, a Menina Flor, que vai vir aí na próxima coleção 10 em 1. O que você vai falar sobre a Menina Flor? Você que é minha aluna, que vai estar na maratona comigo, você vai fazer uma pesquisa dos anos 80, e a Menina Flor foi uma boneca lançada nos anos 80, não é mesmo? Por aquela marca famosa de bonecas. Você vai estudar o que é a Menina Flor, você vai estudar sobre a importância de brincar, você vai estudar sobre o mal que as telas têm feito para as nossas crianças, e você vai propor para esses pais, para essa família ou para essa mamãe que cuida da sua filha, enfim, não importa como a família tá ali contextualizada, mas o que eu quero que você entenda é que para vender uma boneca você tem que vender antes uma história, um propósito, você tem que vender conhecimento, você tem que conhecer sobre o seu produto. A cada vez que você fica melhor nisso, você precisa falar menos, porque o produto em si, a apresentação do produto e o pouco que você fala geram sensações no seu cliente que vão levar ele a se encantar pelo seu produto. Eu já dei dicas aqui, ó. Olha lá, a Alessandra Elisa diz que quer fazer uma de cada da coleção 10 em 1 para deixar de mostruário, porque a Alessandra também dá aula e esse mostruário também pode ser para você pegar encomendas. Gente, eu já dei ideias aqui. Vamos falar dos personagens do Sítio do Pica-Pau. No Brasil, em agosto, a gente celebra uma data festiva nas escolas, que é o folclore. Você já pensou que numa feirinha de artesanato você pode ter uma boneca Emília, você pode ter um Visconde, você pode ter um Saci Pererê, e quem sabe vem aí uma Dona Benta, quem sabe, aí temos o Rabicó, quem sabe vem mais alguns personagens do sítio. Você já pensou em fazer uma eco bag e oferecer para o seu cliente um ou mais bonecos? Você já pensou que você pode, não posso contar, mas que você pode pegar, fazer uma pesquisa sobre os contos de Monteiro Lobato, pegar trecho das histórias da Emília. Eu li alguns livros, tá, de Monteiro Lobato. Queria lembrar aqui aquele livro das travessuras da Emília. Como é que é o nome, gente? Eu li aquele livro para fazer prova. E era muito legal. Eu amava ler. E é um fato, quando você pratica algo, você desenvolve esse hábito. Eu não sei por que eu parei, acho que a adolescência me fez parar de ler. Mas assim, meus filhos gostam de ler, a Yasmin lê, a Helena lê. E a gente sempre liberou verbas para leitura aqui em casa. Teve uma época que sempre não podia fazer nada, mas para leitura tinha uma verba destinada para que eles pudessem comprar um livro.
E aí, você já pensou em você criar um encarte e colocar a importância da sua criança conhecer a literatura, a importância da sua criança se destravar para contar uma história, a importância da criança brincar? É isso. Você tem que ter propósito no seu trabalho, você tem que quebrar argumento. E a gente quebra argumento com conhecimento, com técnica. Mas a gente só consegue transbordar, falar com propriedade, quando a gente muda a nossa mente. E para mudar a mente tem que mudar o coração, tem que mudar tudo. Isso é fazer boneca com propósito. Isso é fazer um trabalho com propósito. No meu caso, eu capacito mulheres para fazerem bonecas lindas e vendáveis. E para que isso aconteça, não é só aparecer bonitinha na rede social, não é só estudar, não é só fazer a técnica perfeita, é uma receita completa que precisa ter todos os ingredientes, porque pode dar certo para você faltando um ingrediente, mas pode não dar certo para a colega. Melhor que tenha todos os ingredientes, não é isso? Quem concorda? Agora, sobre o 10 em 1. Sabe o que é o melhor do 10 em 1? Que são projetos testados, validados, com moldes precisos. A maioria com videoaulas, e como todos têm uma mesma base, você assistindo umas 10, 15 aulas, você já consegue executar muitos projetos. Quem concorda comigo, escreve aí, é verdade. Eu gostaria de te ouvir, eu gostaria de te incentivar a escrever. Se você é minha aluna aqui antiga, escreve, gente. Vamos induzir essa mulherada a falar, a pôr pra fora, a questionar, a perguntar. Eu quero saber de vocês. Muitas das minhas alunas começaram sem saber costurar uma manga sequer ou fazer uma barra, não é mesmo? Direito. E hoje, em algumas dessas alunas vivem do artesanato ou têm o artesanato como uma renda complementar. Tá bom? Eu tenho várias alunas nessa situação. É claro que eu não vou obrigar ninguém a falar, mas eu já pedi para algumas delas virem aqui contar, tá bom? E tem algumas que não fazem para vender, mas tem como hobby e sabem executar perfeitamente. Olha só, a Luciana Ramos colocou, é verdade. A Bonecas da Sinhá colocou assim, eu participo de uma feira, e todas as Emílias que eu levo vendo e ainda recebo pedidos. A Ateliê Dani Tatá diz que sim, verdade, aprendi muito vendo as aulas do 10 em 1. A Silvia Azevedo diz que concorda comigo. E a Luciana Ramos diz que tem 25 bonecas do 10 em 1, só que a Ju vai aumentando a coleção. Não tá dando conta de produzir todas, né, Lu? Olha, e sabe o que é um ponto em comum com algumas alunas? E ontem eu tive a certeza disso lá dentro do grupo, quando no final da live uma aluna colocou assim, Ju, uma vez uma aluna disse que a Juliana não é desse mundo. Alguém colocou assim pra mim, vários alguéms, Juliana, suas bonecas me ajudaram a me reencontrar. Faz sentido isso para você? Você se vê nessa fala? Talvez reencontrar não seja a palavra, mas talvez as minhas bonecas te ajudaram a entender que você é capaz. As minhas aulas te ajudaram a fazer você entender que você pode produzir coisas lindas e isso eleva a nossa autoestima. A gente consegue entender que nós temos um dom precioso e que dom é treinável. A minha boneca só chegou no padrão que ela chegou hoje porque eu não desisti. E eu quero que você seja essa pessoa. Não por mim, porque isso não é mérito meu, é tudo para honra e glória dele, porque ele me capacitou. Porque eu já saí de um lugar de muita dificuldade, eu já contei isso aqui para vocês ontem. Mas hoje eu não quero contar a história triste, hoje eu quero contar a parte alegre. Eu confiei em Deus, eu me dediquei, eu me abdiquei durante um tempo para que eu pudesse estar colhendo algumas coisas agora. A Marisa colocou assim... Eu faço por terapia, me desafiei, agora já sei pegar o projeto e executar. E a cada dia eu vou ficar melhor. É claro, com certeza, Marisa. Eu lembro que a Marisa era extremamente dependente nas aulas, né, Marisa? Perguntava bastante e hoje eu já não vejo ela perguntar tanto. A Luciana Ramos, ajudaram o meu sonho, era aprender a fazer bonecas de pano. Comecei a fazer na pandemia. Isso aí, Lu. Eu já tive o prazer de conhecer a Lu pessoalmente lá em Curitiba, né, Lu, no workshop. E a gente vai se ver de novo esse ano.
Gente, agora eu quero falar um pouquinho dos personagens que a gente pensou para essa coleção. Eu já falei de alguns para vocês ontem, né? Eu anotei aqui, eu coloquei assim, a Moranguinho, o Pinóquio, as bonecas inspiradas na coleção de papel de cartas da Sarah Kay, a Menina Flor, uma boneca que remeta ao inverno, um pirata, né? Uma pirata menina, uma caipirinha, um chefe de cozinha, um menino herói e o 10º personagem. Eu não vou contar o que é, porque vai ser uma surpresa para vocês. É algo muito comercial que tem a ver com algo que está acontecendo no Brasil e acredito que no mundo. Tem a ver com cinema, o que eu vou trazer para vocês, tem a ver com filmes, tem a ver com histórias, tá bom? Deixa eu ver aqui mais histórias. Ateliê das Marocas, o teu incentivo já é uma grande vitória para não desistir. Obrigado. Espero que eu possa ajudar cada vez mais pessoas, gente. Eu comecei a fazer bonecas com você. Meu primeiro projeto foi Lacinhos, que amo. Lacinhos é lindo e vende muito. A Alessandra Elisa disse que assim, uma spa. Lê, não entendi. Não sei se você está respondendo outra amiga. A Dani falou que não vê a hora de conhecer a Moranguinho. A Luciana disse que ama muito papel de carta. Gente, vamos começar por essa. Eu pensei aqui em falar de 2 ou 3 personagens hoje. Vou falar das bonecas inspiradas na coleção da Sarah Kay. Eu fui uma criança muito feliz, muito abençoada. Tive uma família que pôde me dar, não tudo, mas assim, dentro da realidade, eles me deram tudo que podiam. E eu fui uma criança com 3 pastas de coleção de papel de carta. Quem tinha 10 em 1 spa, não é ainda esse não, Lê. Mas quem aqui colecionou papéis de carta? Eu, infelizmente, cometi a insanidade de não sei aonde que eu enfiei meus papéis de carta. Mas eu tinha papéis de carta da Hello Kitty, eu tinha papéis de carta coloridos, eu tinha papéis de carta de ursinhos, eu tinha papéis de carta da Moranguinho, eu tinha papéis de carta de todos os personagens possíveis e imagináveis. E é claro que eu tinha uma coleção enorme, muito grande, muito linda, de papéis de carta da Sarah Kay, gente. Aquelas bonecas lindas com aqueles sapatos que tinha uma bolota na frente, aquele sapato, aquelas meias, aqueles gatinhos, não é mesmo? A boneca da Sinhá diz que assim, comprei meu primeiro projeto 10 em 1 hoje, estou ansiosa para pôr em prática, só ainda não recebi o projeto. É porque se você comprou pelo site você baixa direto do site. Agora, se você comprou no WhatsApp, ele tem um prazo de 2 dias úteis para ser enviado, tá bom? Se você comprou pelo WhatsApp. Eu tinha 3 pastas, eu não sei onde foi parar, não sei se minha mãe deu para alguém, não sei se jogou fora, não sei se a gente perdeu, mas eu lembro, eu tenho essa memória afetiva. E nada mais justo e lindo do que mulheres dos anos 80 que se lembram de Sarah Kay. Quem não se lembra dos papéis de carta da Sarah Kay? Gente, quem não se lembra, coloca aí que eu já vou te lembrar. Então essa é para remeter à história dos papéis de carta. E aí eu já vou vir com uma pegada. Que tal a gente reproduzir alguns papéis de carta de Sarah Kay, porque deve ter na internet muitas imagens inspiradas nas coleções de Sarah Kay, e você imprimir os seus próprios papéis de carta. Já pensou nisso? Já pensou em imprimir papéis de carta e fazer uma proposta com um grupo de mulheres ou com um grupo de amigas que você vai reproduzir uma boneca de Sarah Kay através da versão 10 em 1 e vai mandar uma cartinha escrita à mão para enviar essa boneca para uma pessoa? Já pensou que bacana? Já pensou lá na feirinha de artesanato que você trabalha, ou no seu e-commerce, ou no seu marketplace, numa lojinha do Elo7, você tem uma boneca de Sarah Kay e você tiver um papel de carta combinando com a bonequinha? Dani, podemos falar sobre isso, hein? A gente tiver um papel de carta combinando com a roupa da boneca e você imprimir esse papel de carta e contar uma história,
afetiva, contar uma história que impulsiona, falar palavras que motivem alguém, ou aprender a fazer bonecas, ou vir fazer parte de um grupo de alunas, ou mesmo colecionar bonecas, e incentivar essa mulher a incentivar outra mulher, e de repente comprar uma boneca sua, ou reproduzir uma boneca, e mandar para uma outra mulher, encorajando essa outra mulher. Já pensou que grande corrente do bem se formaria? O mundo tá precisando disso, gente. Antigamente, a minha avó fazia um bolo e ia na casa da amiga tomar um café, o que para mim é muito válido, não é mesmo? Mas você pode fazer o bolo, pode levar uma boneca e um papel de carta. Já pensou? A gente precisa reformular essa ideia, mas quando eu penso em Sarah Kay, eu penso nisso. Um grande grupo de mulheres reproduzindo bonecas de Sarah Kay. E ao final, essas mulheres trocando cartas com papéis de cartas impressos lindos, tá? E eu não posso contar muito aqui, porque eu vou reproduzir isso num momento e num evento que eu vou participar. E eu só não vou contar o modelinho da boneca, não vou contar tudo, mas a gente vai fazer isso. Sabe por quê, gente? O mundo tá precisando de gentileza. O mundo tá precisando de ouvidos para escutar pessoas. O mundo tá precisando de um olhar atento. E sabe por que eu falo isso? Porque devido a tudo que eu passei, e que eu não vou falar aqui, que as meninas que estão lá no grupo já sabem, já abri para todo mundo lá, vocês estão sabendo tudo que aconteceu comigo, e eu não vou ficar falando aqui, não insistam, por favor. Mas o que eu tô querendo dizer para vocês, porque eu passei por muita coisa, e eu fiquei meio que traumatizada, gente, com tudo que eu vivi, né? Vocês sabem, de uma fração, eu contei 30%, mas eu eliminei desses 30%, 20%, e vocês sabem 0,00% de tudo que eu vivi. E o que eu tenho para falar para você hoje aqui, minha aluna, é que a minha casa vivia cheia de amigos, muitas festas, muito churrasco, muita música, muita fartura de comida. E quando eu me vi envolta na minha dor e no meu problema, muitos desses amigos sumiram. Alguns ficaram em cima do muro, que eu até entendo, até um dado momento, mas depois, quando o véu caiu, quando tudo se revelou, quando a verdade veio à tona, e eu não tô me colocando numa cadeira de vítima, muitos desses amigos sumiram. Alguns também se posicionaram de forma surpreendente para mim, e eu fiquei uma pessoa extremamente repetitiva. Eu queria pôr para fora a dor que eu estava sentindo. Eu tive um psiquiatra, um terapeuta cristão e uma psicóloga também cristã. Desabafei muito nas sessões de terapia, mas as minhas maiores terapeutas, o meu maior terapeuta que mais me ouviu foi Deus, foi Jesus. E eu sei que eu fui taxada de chata, de louca, de cansativa, só fala o mesmo assunto, só fala nisso, precisa ser internada, tá louca. Eu sei disso. Por isso que eu falo, o mundo está doente de pessoas que estejam dispostas a te ouvir. Quando você tá dando uma festa, quando você tá tomando cervejada com todo mundo, quando você tá fazendo churrasco com todo mundo quer te ouvir. Mas a verdade é que no maior momento de dor, ninguém tem paciência com você. Ninguém vai se colocar no seu lugar verdadeiramente. Sabe por quê? Porque as pessoas, elas estão cada vez mais egoístas, preocupadas em viver a vida delas, preocupadas em ter a roupa tal, fazer o cabelo Z, ter os cílios tal, passar a maquiagem tal, comprar o perfume tal, ter o carro tal, fazer a viagem tal, ganhar o dinheiro tal. Elas não têm tempo, nem um olhar amoroso com o outro. E eu acho que o mundo está precisando dessas pequenas gentilezas por conta disso. Eu tenho consciência que, de fato, eu fiquei uma pessoa chata. É isso aí, Vá. O alvo é Cristo. Mas, se eu estou aqui para transbordar na vida de mulheres, se eu estou num grupo de mulheres, se eu frequento uma igreja, porque ser bonzinho dentro da igreja é fácil, né? E Jesus não prega o egoísmo. Jesus não prega para você tampar o ouvido e ficar lá dentro, limitada dentro da parede da igreja. Mas a gente não pode se calar diante disso, né? Ah, mas faz a sua parte, ora. Beleza, eu faço a minha parte e oro. E o que na prática eu faço para ajudar o meu próximo?
O que na prática eu faço para ser mais gentil no mundo que eu vivo? O que na prática eu faço para contribuir com a natureza? O que na prática eu faço para contribuir com a família? O que na prática eu faço para contribuir com algum amigo que está passando por uma situação difícil ou por um conhecido? Será que na prática a gente está sendo gentil? Aí a gente quer receber gentileza, porque eu era uma pessoa acelerada. Eu não dava atenção para as pessoas. E eu passei a entender que é necessário dar atenção e ouvir as pessoas e me colocar no lugar das pessoas e me silenciar se eu não tiver nada bom para falar a partir do momento que a dor veio me visitar. Quando eu vi que as pessoas me ignoraram a minha dor. Então, tá vendo como é que tem um propósito fazer uma boneca de Sarah Kay? Porque ela me levou para um lugar onde eu lembrei de um papel de carta e hoje é um mundo tão louco que as pessoas mandam um áudio para você, já acelera, já escuta e já fica escutando, nossa, anda logo, fala logo, não sei o quê. E aí? E quando for com você? Como diz a minha mãe, e quando a água bater no seu bumbum, será que você vai querer essa praticidade toda? Ou você vai querer ser cuidada com amor pelas pessoas? Porque o alvo é Jesus. Muitas igrejas estão lotadas de gente que está falando que vai e olha para o alvo. Mas você olha para o alvo para, de forma egoísta, viver o que o alvo te oferece? Ou você olha para o alvo, muda você mesmo e transborda na vida de outras pessoas? Eu te pergunto. E aí? Através do seu trabalho você tem transbordado na vida de alguém? As suas práticas, e eu não tô falando pra você dar boneca de graça pra ninguém. Eu tô falando que até na hora de vender, você pode levar uma pessoa a refletir. Isso é fazer uma boneca com propósito. Você pode, inclusive, ter alguns papéis de carta, não precisam ser muito grande, nem muito rebuscado, e falar assim pra pessoa, olha, você tá comprando essa boneca aqui, eu tô mandando esse papelzinho de carta fofo pra você escrever um bilhetinho pra quem for receber essa boneca. Já pensou em escrever algo com a sua própria mão para demonstrar o seu amor, seu carinho por essa pessoa que vai receber essa boneca? Você pode fazer esse movimento. Isso é um trabalho com propósito. Isso tem valor. Isso não tem preço, isso tem valor. Deu para entender? Faz sentido para você? Coloca aí para mim, o que você acha dessa ideia? Essa boneca da Sarah Kay é um dos xodós dessa coleção. A menina Flor, eu já falei pra vocês, já falei dos personagens infantis. Agora me conta desses personagens aqui, que a gente falou da volume 7, tá? Me conta aqui do volume 7. Você não precisa ter só os personagens de Sarah Kay. Você pode fazer um papel de carta padrão com a sua logomarca, com a sua logo, com a sua identidade, né? Com a sua marca. Isso, aliás, isso é muito importante, ou um papelzinho simples, né, com uma bordinha bonitinha, um adesivinho fofo. E você sugere isso para o seu cliente. Agora fala para mim, desses personagens todos que eu falei aqui, Moranguinho, Pinóquio, Sarah Kay, Menina Flor, Inverno, a boneca temática de inverno, a boneca pirata. Sabe o que eu pensei na boneca inverno? Vou dar mais uma deixa aqui antes de fazer essa pergunta. Já pensou você fazer uma boneca que remeta ao inverno, porque a boneca que vem por aí é linda. Ela tá preparada para o inverno mesmo. Aí você coloca ela numa caixa daquelas com visor de acetato ou numa cesta e você coloca um chocolate quente, uma pipoca de micro-ondas. Quem sabe uma mantinha, se for para uma criança. Um par de meia, um chocolate. E você faz um convite para a pessoa que vai receber essa boneca, convidar uma amiga ou convidar a família para uma noite de inverno muito gostosa, comendo delícias e assistindo a um filme gostoso na TV. Isso tem propósito ou isso não tem propósito? Tá dando para entender o que eu tô querendo te dizer? Gente, abra o seu olhar criativo, abra a sua mente, mude o seu coração. Comece a enxergar pequenos propósitos. Propósito não é só obras grandiosas, que você fundou uma ONG e alimentou 500 mil crianças carentes. Não, isso tem valor, isso tem muito valor. Mas começa aqui, olha, ao seu redor. Abra sua mente, pelo amor de Deus. Sabe, as pessoas estão perdendo isso.
As famílias, às vezes, mal sentam para almoçar juntas. A boneca pode ser um convite para a pessoa que vai receber, mostrar para todo mundo, olha, gente, eu ganhei essa boneca de inverno da minha amiga Valéria. E a Valéria me mandou junto com a boneca esse kit fantástico, que são coisas deliciosas para fazer no inverno. Aquecer os pés, tomar um chocolate quente com quem amamos. Checklist do inverno feliz. Você acaba de receber a boneca que veio trazer para você uma missão. Viver uma tarde de inverno feliz ou uma noite de inverno feliz com a sua família ou com as pessoas que você mais ama. Juntamente com essa boneca, eu estou mandando uma lista de tarefas para que você execute durante toda essa semana. Não se esqueça de registrar tudo e postar nas suas redes sociais. E aí? E aí, gente? Eu tô ficando louca? Ou isso vai dar um diferencial no seu trabalho? Propósito de bonecas para adultos, mas também serve para as crianças. Serve para os pais fazerem com suas crianças. Já pensou? Gente, eu queria ganhar na Mega Sena. Eu ia parar de dar aula de boneca, eu ia colocar essas ideias em prática. Ó, a Marisa já veio aqui com a receita de chocolate quente. Tá entendendo o que eu tô querendo te dizer? Você nem precisa pôr os ingredientes lá. Você pode ter a opção com os ingredientes, mas você pode ter a opção com a lista de tarefas. Já pensou? Gente, eu falei sobre isso na boneca spa. Você está recebendo a boneca mini spa. Ou então a boneca amor próprio. Você pode mudar o nome. Por uma questão comercial, eu coloquei mini spa. Essa boneca tem a missão de fazer você se lembrar o quão especial você é. Ela está aqui com uma lista de tarefas que você deve executar durante uma semana para se cuidar, para se amar e ver que a pessoa mais importante da sua vida é você. Você vai fazer dessa semana um verdadeiro spa. Comece na segunda-feira passando a loção hidratante. Aí você pode pôr uma loção hidratante. Tome um banho demorado e se permita tomar um chá quentinho. Faça uma máscara no rosto. Passe um óleo de banho. Gente, tem muita ideia. Eu tô falando que fazer boneca e vender boneca não é só levar a boneca para um lugar. Se você põe propósito, você vai vender com muito mais facilidade. Você tá entendendo o que eu tô querendo te dizer? E aí, me vendo falar isso faz sentido para você? Você consegue olhar com profundidade para tudo que eu tô te dizendo? Você tá entendendo que não é só postar foto bonita? Não é só entender de tráfego pago? Não é só... É tudo isso. E se você ainda acrescenta esse propósito do que eu tô falando, é muito legal. E eu tenho muito mais ideias de onde veio essa. Tem muito mais. Por quê? Porque eu olho com propósito para as coisas. Bom, se eu colocar uma boneca dessa aqui paradinha lá na minha banca. Obrigado, Vá. Espero que você esteja brilhando. Olha só. O que eu quero que você entenda? Às vezes você pega uma bonequinha e põe parada lá na sua banquinha. Mas você já pensou você colocar plaquinhas com frases? Você tem que ser criativo na apresentação, você tem que ser criativo na hora da venda, mas a sua criatividade não pode ficar numa cópia igual de todo mundo. Feita com carinho, feita com amor, me leve para casa, com troquinha de roupa. Não, gente. Toca a emoção das pessoas, leva as pessoas a refletirem, tira a pessoa do modo prático, sabe aquele modo prático? Aquela pessoa que tá ali, engessada no modo prático. A pessoa não quer falar sobre nada, só sobre praticidade. Custa 2, 2 mais 2 é 4, 4 menos 6, sobra 2, vai 1, não sei o quê, toma o troco, passa o cartão. Não, gente. Venda é relacionamento. Venda é relacionamento. E agora nós vamos para o último tópico, para depois irmos para a aula, que é uma pequena parte que nós vamos fazer hoje. Olha, preciso falar da qualidade dos projetos 10 em 1.
tá? Porque eu tô aqui para te convidar a refletir sobre tudo isso que eu estou falando. Eles têm os moldes, né, em tamanho real. A gente tem referência de medida. 80% dos projetos da coleção 10 em 1 já estão diagramados e quando eu entregar o volume 7 já vou entregar diagramado para vocês. Dessa vez não entregaremos por partes, dessa vez entregaremos todos diagramados já. É isso aí, Lu. Tá? A gente tem bastante videoaula e a gente já tem uma pessoa cuidando lá do canal do YouTube, vai colocar tudo em playlists para vocês, tudo que tá no Instagram também a gente vai fazer uma legenda de links e vamos transferir também para o YouTube, que a gente consegue fazer isso. Eu vou estar trazendo para vocês algumas dicas de como fotografar. Eu vou montar um dia o meu cenário, vocês vão conhecer o lugar que a gente faz fotos. Eu tenho uma pessoa que me ajuda às vezes, e às vezes eu não gosto, eu gosto de eu mesma tirar foto. Vou falar um pouquinho do meu celular. Eu não sou fotógrafa, mas eu vou te dar algumas dicas, tá bom? E eu quero te dar algumas sugestões de falas para você vender sem precisar aparecer nos seus stories, tá bom? Inclusive, essas ideias que eu dei aqui, você pode montar os kits e fazer uma narrativa lá nos seus stories. Eu vou montar algumas e vou falar para vocês. De repente, fazer um Reels. E agora eu quero te chamar para minha maratona. A maratona 10 em 1, volume 7, vai ser uma maratona totalmente gratuita. Vai acontecer no meu canal no YouTube. E se a gente conseguir, vou transmitir simultaneamente aqui no Instagram. E se eu não conseguir transmitir simultaneamente, eu vou entrar sempre alguns minutinhos antes aqui no Instagram, te convidando para ir para o YouTube. Vou deixar o link nos stories. E eu te convido e peço para você, convide mais uma amiga. Posso contar com você na semana que vem? A maratona vai acontecer de segunda a sábado da próxima semana, de segunda a sexta às 8 da noite, no sábado vai ser à tarde, tá bom? E na outra semana também. Serão 2 semanas, aproximadamente de 10 a 12 dias de aula. A gente vai depender do andamento das aulas, porque tem algumas peças que são complexas. Nós vamos ter algumas aulas práticas em live e algumas aulas gravadas, tá bom? E eu quero te mostrar ao vivo como transformar um pedacinho de tecido em uma boneca que emociona. Mas uma boneca que vem cheia de ideias e de propósito para que você, de fato, consiga vender as suas bonecas, tá? E eu quero te pedir, se essa live acrescentou algo para você, que você compartilhe com as suas amigas, que você mostre. Gente, a Juliana fez uma live incrível. A Juliana trouxe para nós algo maravilhoso. Ela deu muitas ideias. E eu acho que a gente que tá aqui reclamando de barriga cheia, a gente tá reclamando que não vende, já é um início pra gente começar a mudar e mudar o nosso cenário, tá? Se você quer aprender a fazer bonecas perfeitas no que diz respeito a técnicas, rápidas, fáceis, com bom acabamento, combinação de cores, esse convite é pra você. Se você está disposta a uma mudança de mentalidade e começar a incluir propósito na história das suas bonecas, você é convidado a essa live pra você. Se você quer crescer, não só no trabalho, não só na técnica, não só na rede social, mas se você quer crescer como mulher, engajada numa causa, num propósito, numa mudança real de mentalidade, essa live é para você e, consequentemente, isso vai transbordar no seu trabalho. Essa maratona é para você. Se você sente que precisa de algo novo, de um projeto novo para melhorar o seu portfólio, você já faz bonecas de pano ou já faz outros artesanatos e quer aprender com um projeto que vai te trazer 10 personagens, essa live e essa semana de lives é para você. Gente, eu vou contar uma história incrível nos próximos dias e isso vai ficar marcado, eu tenho certeza. Tá? Por isso, a gente já colocou em promoção os projetos volume 1, volume 2, volume 3, volume 4, volume 5, para você comprar cada projeto desses, você faz 10 bonecas diferentes. E todas elas dá para contar uma história, todas elas dá para inserir propósito. E você pode contar uma história sua, você pode criar uma boneca sua, contando a sua história. Essa boneca também pode vender. Essa maratona foi feita para todas vocês, mulheres, mas foi feita principalmente para você que quer se comprometer a começar a crescer a pequenos passos, a arregaçar as mangas,
a entender que você é um ser que é carne, né? Corpo, a carne. Você é uma mente que é a sua alma, e você também é um espírito, que precisa ser alimentado de coisas boas para que o seu espírito transborde para todo o seu ser aquilo que é bom, e tudo aquilo que é bom que está em você, dentro de você, dentro da sua mentalidade, mude a sua realidade, mude a realidade à sua volta, mude a sua mentalidade para trabalhar, para transitar, para malhar, para comer, para conviver com os seus. É esse o convite que eu estou te fazendo. As bonecas serão consequências, a beleza das bonecas é uma consequência, porque quando a gente entende que a gente tem que morrer pra gente mesmo e nascer para coisas novas e nascer para aquilo que é vontade de Deus na nossa vida, a gente cresce muito, 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 e é natural com que tudo resplandeça na nossa vida. Tá? É sobre isso que eu vim aqui falar para você hoje. Você precisa ter esse entendimento. Um molde grátis não é nada perto de uma mente renovada. Um molde grátis não é nada perto de um coração verdadeiramente convertido, verdadeiramente arrependido, verdadeiramente capaz de perdoar. Um molde grátis não é nada para uma mulher que dobra o joelho, reza, para uma mulher que não reclama, para uma mulher que levanta alegre. E não é todo dia, gente, porque você é uma mulher, você é um ser humano, vai ter dia que você vai ter TPM, vai ter dia que você não vai estar num bom dia, mas você já tem as estratégias, você já tem as ferramentas, você já tem os recursos, né? Você vai usar tudo isso para não se contaminar pela dor, pela tristeza, e não é fácil. Não é fácil, mas você pode pôr uma música gostosa, cantar e dançar. Se você gosta, você pode tomar uma taça de vinho hoje, a hora que acabar essa live. Ah, mas eu não gosto de vinho, eu quero tomar um chá, então faz uma caneca de chá. Reflita sobre tudo isso. Você pode muito mais do que um simples molde gratuito. Porque se você não mudar aqui, um molde gratuito vai ser só mais um molde na sua mão, só mais uma pasta cheia de molde, só mais uma gaveta cheia de molde. Tá na hora, mulher, de você fazer isso aqui, ó. Mudança aqui, mão na massa, alegria no coração. E eu tô falando isso pra mim. Juliana, escuta isso, mulher. Não dá pra reclamar, não dá pra ficar triste, não dá só pra chorar. E outra, chorou, lava o rosto e ó, vida que segue. Gente, isso é nítido e eu tô falando da minha própria vida quando eu tô falando pra vocês. Vocês mesmos notaram isso e vocês hoje encheram o grupo de mensagens e eu tô muito feliz, eu tô transbordando. É sobre isso, gente, é sobre isso. Não fique parada. Você pode, se eu conseguir, você consegue. E essa é a terceira vez que eu tô conseguindo. Já passei por outros problemas grandes na minha vida. Tô saindo aí de um ciclo de 3 anos e meio de muita tristeza, de muita dor, de sofrimento, de angústia, de depressão, de síndrome do pânico, de ansiedade. Tô curada 100%? Não, mas eu vou conseguir. Tá tudo perfeito na minha vida? Não, mas eu vou conseguir. Todos os dias é uma nova oportunidade de escrever uma nova história, uma nova página. Não deu certo? Amassa, joga fora, escreve outro, então apaga, se for preciso, apaga, arruma, reorganiza, calcula a rota de novo. O meu convite é esse para você. O seu trabalho não pode ser só baseado num molde, num projeto, no que uma professora fala. Você tem que ter uma mente... Obrigado, Lu. Então, por quê? Porque a gente tem que renovar a nossa mente todos os dias, gente. E eu vivi uma luta muito grande. Esse processo não é de agora, já falei isso pra vocês. Já contei várias vezes pra vocês, muitas histórias. O meu trabalho é pautado em muita dedicação. Muita dedicação, muitos erros, muitos acertos, muitos tropeços. Oxe, quanto tropeço. Esse começo de ano tem sido muito desafiador. A gente teve alguns problemas com clientes potenciais. A gente teve problema com fornecimento de matéria-prima. Mas eu desanimei? Não. Eu fugi dos problemas? Não. Tô aqui trabalhando, continuo aqui e vou continuar aqui. E meu convite para você, que é minha aluna, é esse. Na semana que vem, nós vamos começar a Maratona 10 em 1, volume 7. Eu vou trazer 10 personagens incríveis em bonecas de pano, que são personagens que já têm uma história no contexto histórico da sociedade, do mundo, da vida. Tem projetos
que são personagens de filmes infantis, tem projetos que são personagens da literatura, tem projetos que são personagens do nosso dia a dia, do cotidiano, tem projetos que são meio que inventados, tem projetos que remetem a uma estação do ano, mas tem muito propósito. E o propósito é parte do que eu acabei de contar para você na live, que a venda é uma consequência. A venda é uma consequência de colocar um propósito no seu trabalho. A venda de bonecas de pano, de um produto artesanal, que muitas vezes como é que eu vou dizer? As bonecas de pano, elas às vezes sofrem certo preconceito, né? Porque eu já ouvi isso. Nossa, você trabalha ou você só faz boneca? Não, querida. Eu capacito mulheres no Brasil e no mundo todo a fazerem suas próprias bonecas, a venderem suas próprias bonecas, a virarem a chave e a mudarem o rumo de suas vidas. A gente esbarra em muitas dificuldades, mas a gente é brasileira, não desiste e a gente é curada, amada, sarada, e Deus está no controle da nossa vida e a gente confia plenamente nisso, tá bom? A Graziela, oi Gra, tudo bem? Me perguntou assim, como faz para comprar o curso, Ju? Ô Gra, eu vou pedir para Yasmin te mandar uma mensagem, tá? Vai ser totalmente online e semana que vem vão acontecer lives todos os dias, 8 da noite, aqui no meu Instagram e no YouTube. Aí eu vou falar, mas o curso vai por e-mail e você executa na sua casa, vai com toda a lista de material, as aulas vão ficar salvas aqui nas redes sociais e você pode acessar quantas vezes quiser, tá? Gente, a Gra tem uma loja linda aqui em Cruzeiro, uma loja que tem moda, tem decoração, eu amo mais a parte de decoração e para quem perguntou da minha árvore de Natal, foi a Gra que montou lá na loja dela, ela faz um trabalho incrível de aluguel de árvores de Natal e a gente está muito focado aqui no trabalho e eu ainda não tive com a Gra esse ano, mas a gente tem uma ideia de montar um chá de mulheres lá na loja dela, não esqueci dessa ideia não, ainda tá de pé, Gra? E se você tem disposição para vir para Cruzeiro, vai ser uma honra ter você aqui. A gente quer bolar um evento. A minha ideia é para o segundo semestre. Inclusive, eu estava falando sobre isso. A gente estava mexendo na agenda, marcando as viagens. Já tem alguns workshops agendados. O primeiro é Curitiba, agora em junho. Depois tem Mega Artesanal em julho, que eu vou estar lá num stand. Depois eu vou contar para vocês, tá? E aí eu quero fazer 2 eventos aqui em Cruzeiro. Já falei para vocês presencial. É isso, gente, tá? E o que eu quero falar para vocês, agora vamos para a parte prática, vou finalizar aqui, porque a gente já falou pra caramba, né? Quero falar para vocês, né? Que às vezes tudo que a gente precisa, gente, é de um beliscão, do empurrão, né, de uma chance de mostrar que consegue, que é capaz, que pode transformar o próprio dom em algo maior. E muitas vezes as pessoas desdenham da gente. Dependendo da cidade que você mora, da sociedade que você está inserida, como é que eu vou dizer? Às vezes a gente se pega e se prende na dificuldade, né? Eu passei por alguns probleminhas esse início de ano, as meninas sabem aqui, e eu precisei de um empurrão de algumas pessoas que foram pontuais pra mim, algumas pessoas que falaram, acorda, dá um jeito, Juliana, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, não deu certo aqui, aqui vai dar, não deu aqui vai dar. E eu tô transbordando isso na vida de vocês, porque foi isso que eu fiz a minha vida inteira. E eu tava me anulando e me apagando e eu não posso. Então hoje eu vim te dizer que hoje eu tô aqui para te dar esse empurrão, para virar essa chave. Conforme eu te disse, eu não entrego só um curso de técnica. Costura aqui, dobra aqui, compra esse material, põe esse cabelo. Não, isso eu faço com o pé nas costas. Mas o que eu quero trazer para você é confiança, coragem, autoestima e a possibilidade de mudar a sua realidade através das bonecas de pano. É perfeitamente possível. É fácil? Não. É fácil ir em São Paulo comprar uma sacola de roupa e vender? Não. É fácil ser cabeleireira? Não. É fácil ser maquiadora? Não. É fácil ser professora? É fácil ser vendedora num comércio? Não. Você tem que ter chefe, você é subordinada, você tem que se colocar nas regras. É fácil ir para uma escola dar aula? É fácil passar num concurso? Não. Escolha o seu difícil. Se você quer fazer bonecas de pano, se você quer transformar a sua realidade, comece dando pequenos passos. Eu já cansei de falar para vocês, não é da noite pro dia que você vai vender 100, 200, 300 bonecas, mas
Mediante a muito estudo, mediante a muita busca, existem métodos, existem estratégias, existem posicionamento, existe o marketing digital, existe foto bonita, existe boneca bonita, existe uma fala correta, uma roupa bonita, existe todo um posicionamento. É uma receita. Igual vai fazer um bolo, é trigo, é açúcar, é fermento, é óleo, é leite, é chocolate, aí põe no forno a tantos graus, unta a assadeira, aí não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tem tudo isso. Mas se não tiver propósito, você vai ter dificuldade, você vai ter que sangrar a venda. E quando tem propósito, você entende qual é a dor do seu cliente, você entende qual é a necessidade do seu cliente naquele momento. Existem peças que são peças-chave no mercado também. Olha, eu vou participar de um evento que é só de gestante de bebê. Eu não vou levar boneca puxa-saco num evento que é de gestante de bebê. Tem cabimento? Tem cabimento? Coloca aí. Num evento de gestante de bebê, você tem que levar coisas para criança, gestante e bebê. Num evento presencial, você tem que saber quem é o público. O público tira pedido por atacado, precisa emitir nota. O que eu preciso fazer? Isso é estratégia, isso é raciocínio lógico, isso é pensar de forma prática, mas a venda é feita só disso? Não. A venda é feita de uma série de fatores e de posicionamentos e de mudanças. E eu quero mais uma vez falar para você. Se você ouviu de alguém que não pode, que não é capaz, que não consegue, essa professora tá mentindo, ela tá te enganando. Não, eu não tô mentindo, eu não tô enganando. Eu já contei para vocês que eu já empurrei carro sem gasolina. Eu já contei para vocês que eu já quase tive minha luz cortada. Eu já contei para vocês que já tive quase minha água cortada. Eu já contei para vocês que eu fui viajar a trabalho só com o dinheiro do combustível e da hospedagem e do pedágio, sem dinheiro para comer, esperando vender para poder comer. Eu já contei para vocês que eu já me arrisquei, porque eu tinha que fazer. Porque se eu ficasse esperando cair do céu, achando que uma alma bondosa ia me ajudar, não ia acontecer. Eu não tô mentindo. E eu não tô falando que é facinho, porque não é facinho. Mas se você não fizer a sua parte, não vai cair do céu. Tá? Agora, eu quero que você coloque aqui nos comentários, enquanto eu vou preparando a minha mesa para a gente partir para a aula, qual personagem que você mais gostou dessa lista, ou que a ideia que a gente falou aqui na live que você mais gostou, aquilo que tá te dando mais ansiedade, qual personagem que você tá mais ansiosa para ver. A Dani já tinha falado aqui que era Moranguinho. Eu quero saber de você, qual é o personagem que você quer ver. Eu quero saber se você está disposta a comprar o seu projeto, se você não comprou ainda, e a multiplicar, e a postar nas suas redes sociais, e a marcar a gente cada vez que algo que a gente deu ideia aqui acontecer. Você está disposta? Você está preparado para isso? Você tá preparada? Olha a ideia dos papéis de carta que eu dei hoje. A gente vai ter uma boneca, gente, inspirada na coleção Sarah Kay. Vai ser uma mini Sarah no formato 10 em 1. Já pensou que coisa linda? Você tem um papel de carta com um desenhinho de Sarah Kay, e aí você vai para uma feira, e nessa feira você vende uma boneca de Sarah Kay, e você vai falar assim para sua cliente: olha, tá aqui a sua boneca. A gente está te dando de cortesia um lindo papel de carta. Peraí, gente. A gente tá te dando um lindo papel de carta que é para você, maravilhosa, escrever uma cartinha com todo o amor para sua amiga ou para criança ou para pessoa que vai receber essa boneca, e você vai lembrar essa pessoa o quão especial ela é, para ela guardar essa cartinha na caixinha de memórias dela. Já pensou? A Luciana Ramos disse que é a boneca Sarah, Marisa Cunha, Menina Flor, a Ana Paula Teixeira é a Moranguinho. Eu também confesso que eu tô apaixonada pela Moranguinho, mas eu amo o filme do Pinóquio também. Valéria disse que é a Sarah, a Ateliê das Marocas disse que é a Menina Flor, a Rosana Garcia, a Moranguinho, a Dani, a Moranguinho, sempre quis ter uma, desde pequena, sinto até o cheiro dela. Tá aí uma coleção de bonecas que eu não tive, as frutinhas. Minto, eu tinha. Eu tive a Cafezinho, eu tive a Pesseguinho,
e a uvinha. Eu não cheguei a ter todas, porque foram várias coleções lançadas, né? Sara, moranguinho e Sara. Essa ideia do papel de carta é maravilhosa. Essa geração dos anos 80 toda vai querer a Sara. Gente, e eu vou trazer uma Sara em cores mais terrosas, em cores mais pro country, mais pro rústico, para que a gente possa explorar essa ideia do papel de carta, tá? Eu já falei para vocês aqui ontem também sobre a participação de feiras e eventos, que eu já fui convidada várias vezes pelas meninas aqui da cidade em participar de uma feira que chama Muvuca. E a minha ideia se eu for participar esse ano, e eu já vou até ver isso essa semana que vai entrar, vou pedir para a Yasmin fazer o contato, eu vou participar, é claro que eu quero vender, mas eu queria participar, e se elas me permitirem, eu queria gravar tudo, gravar os bastidores, gravar como que você vai fazer, gravar como é que elas trabalham, né? E tem vários segmentos de mercado nessa feira, é uma muvuca mesmo, é muito boa. E por que eu queria fazer isso? Porque vocês vivem me pedindo, Ju, como que eu me organizo para uma feira? Faz muito tempo que eu não faço feira, tá, gente? A última mega que eu fiz foi em 2019, mas também a mega nem se compara a uma muvuca. A mega dá milhares e milhares de pessoas por dia. Mas o que eu quero falar aqui para vocês é que a minha ideia é inspirar você a participar das melhores feiras aí da sua região e da sua cidade. E se você é daqui de perto de Cruzeiro, quem sabe não tem uma porta aberta para você também. Eu sei que é bem padronizada, é bem organizada. E a minha ideia é ir só com os personagens da coleção 10 em 1 para essa feira e colocar algumas dessas ideias que eu tô dando para vocês em prática, tá? Vamos lá, a Sara, todo mundo falando Sara, Moranguinho e Sara, seria bom as amiguinhas da Moranguinho, Pinóquio vai ser um sucesso, boa ideia, turminha da Moranguinho, pensou o limãozinho, vai ser bom, eu quero participar, por isso estou produzindo, Ju, é isso aí, gente. Olha, agora eu vou falar aqui e vou encerrar minha fala. Você pode estar adquirindo, gente, o projeto já na pré-venda por... fugiu o preço. É R$ 89,90. Nele vem 10 bonecas, tá? 10 possibilidades de boneca. Não vem as bonecas prontas para quem tá chegando agora. Vem a modelagem de 10 bonecas dos 10 personagens. O envio dos projetos vai acontecer na semana que vem, no final da semana. Se Deus quiser, tudo certinho. E ele vai vir já diagramado para vocês, se der tudo certo. Eu tenho a data certinha ali, gente, até não coloquei para não gerar essa ansiedade em vocês, tá? A gente tá cortando boi aos bifes aqui. E lá no site você consegue comprar www.julianaviegas.com. Você consegue comprar o volume 1 do 10 em 1, volume 2, volume 3, volume 4, volume 5... por R$ 29,90 cada projeto. Não posso esquecer também dos queridinhos de vocês, o closet feminino, o closet masculino, deixa eu colocar aqui fixo nos comentários, por R$ 29,90 cada. Você pode comprar, o que mais? Você pode comprar o volume 6 por R$ 119,90. O volume 6 eu coloquei as fotos hoje nos grupos, tá? E vou colocar algumas fotos nos meus stories. E é isso. Então, se você tem interesse, manda uma mensagem. Amanhã a gente trabalha normal, a partir da manhã até as 13 horas. E à tarde eu vou fazer live, eu tenho trabalho. Ana Paula, ainda não sei como é que vai ser essa parte, ainda não defini e eu não vou contar nenhuma novidade, vou deixar para vocês saberem na hora. Quem comprou, comprou, quem não comprou, não compra mais. Não tem uma música assim, sertaneja? Só que ela não fala de comprou, ela fala de beijou. Quem beijou, 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 não beija mais. Não é? Quem comprou, comprou. Por um pressão. E depois, gente, acabando a maratona, o valor do projeto é R$ 119,90. Então, bora compartilhar essa live. Vou baixar a câmera e agora eu vou te mostrar mais uma parte da nossa sininho e amanhã na live a gente conclui a sininho, tá bom, gente? E aí eu já vou mostrar mais um projeto que nós vamos fazer. É isso aí, Ana, tá esperta, né? Já comprou o seu, sabe como é que é, né? Bora lá? Meninas, vamos lá. No projeto da Sininho,
ela é do volume 6, né? A última personagem do volume 6. A gente tem o molde das folhas. Essa saia é uma saia de folhas e eu vou te ensinar a fazer a sua saia de folhas perfeita. Você vai colocar direito com direito do seu tecido e você vai riscar 10 folhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 folhas. Você vai riscar essas 10 folhas direito com direito do tecido, vai costurar no risco, deixar a borda superior aberta. Depois é bom passar, tá, gente? Eu adiantei essa etapa para não ficar demorado, mas tá dando para entender, não tá? E aí, eu cortei uma tira de tecido. Essa tira de tecido já tem uma medida pré-definida lá no projeto. Então, eu venho aqui, ó, e vou colocar uma folha aqui, uma folha aqui, uma folha aqui, ó, tá vendo? Ela vem uma em cima da outra, assim, ó. Uma aqui e elas estão alinhadas. Vejam bem, ó. Uma aqui. Aqui, aqui, aqui. Eu vou colocando alfinete, tá, gente? Ó. Ó. Tá bom? Puxar um pouquinho mais, Aqui eu vou abrir um pouquinho, vou trazer uma pra cá. Tá? Tem que deixar uma pontinha pra poder fazer o acabamento, ok? O certo é você também medir a cintura da sua boneca, tá? Mas você vai entender o que nós vamos fazer aqui, que vai ficar lindo. Prontinho. Agora eu vou vir aqui pra máquina, eu vou passar uma costura aqui, ó. Gente, fiz algo errado aqui. Peço perdão pra vocês, mas algo errado aconteceu. Eu coloquei... apesar que não. Apesar que não. Dá pra fazer. Peraí. Vamos lá. Apesar que não, gente. Ó, o certo seria eu costurar lá do outro lado, tá? Mas vocês vão entender aqui o que eu vou fazer. Deixa eu ver. Falei tanto que o tico e o teco parou de funcionar. Vou tirar. Acho que eu errei. Errei mesmo. Errei! Ai, gente. Já achei uma solução. Olha a professora dando church. Dando tchutchu. Pronto, gente, tá aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou dobrar essa pontinha aqui, ó.
tá bom? Eu vou dobrar essa pontinha aqui. Pegou a visão? Só pra consertar o que eu fiz, tá? Mas é que assim fica mais fácil de trabalhar. Eu acho que vai dar certo. Eu vou colocar aqui o alfinete, gente, para isso não sair do lugar. Prontito? Não vai dar certo. Acabei de sacrificar, entender que não vai dar certo. Não vai dar, não vai dar, não vai dar. Ai, que raiva. Ai, que raiva. Olha. Já aconteceu isso com você? Eu faço isso aqui com o pé nas costas. Vamos lá. Mas a ideia é essa, tá? Você vai costurar aqui na borda, tem que ser numa borda. E se eu fosse fazer do jeito que eu ia fazer, ia dar muito difícil, ia complicar a vida de vocês. Eu vou posicionar uma folha em cima da outra, ó. E aqui a gente tem mais ou menos um dedo de distância, ó, tá? Eu tinha que ter alfinetado aqui em cima, eu alfinetei na parte de baixo e aí isso ia deixar minha saia mais curta do que o necessário. Aí, ó, eu venho aqui, coloquei aqui em cima um dedo de distância, coloquei aqui em cima um dedo de distância, coloquei aqui um dedinho de distância, coloquei aqui um dedo 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 de distância, tá bom? Ó, coloquei aqui, pendurei todas as minhas folhas na borda da saia. Tão simples de fazer e eu tava complicando, né, gente? O que que eu vou fazer agora, ó? Tava assim, né? Ó, costurei assim. Eu vou virar, ó, eu vou virar. Eu vou fazer uma dobra de aproximadamente 1 centímetro. Eu tava começando pela dobra, por isso que eu me perdi toda. Ferro de passar nessa hora que facilita a sua vida, tá bom, querida? Aí você vai dobrar aqui a bordinha superior, ó, meio centímetro, vinca. Se quiser, vinca com o ferro de passar, porque vai facilitar muito pra você. Vinca, vinca e vinca. Aí você vai vir aqui, ó, vai acertar essa ponta. Prestou atenção aqui? Vai acertar essa pontinha aqui. Vai trazer isso aqui pra cá, ó. Dobrou quase que 1 centímetro aqui. Dobrou aqui. E vai fazer isso aqui, ó. Igual quando a gente faz aventalzinho de boneca, que dobra, faz aquela dobra tipo viés, só que pra você começar aqui, você tem que fazer isso aqui, ó. Você tem que dobrar aqui, aqui, e você tem que dobrar aqui, pra dar um acabamento perfeito, tá bom? E aí, nós vamos rebater aqui. Gente, olha, tomei um baile. Gente, essas lives são demoradas mesmo, tá? Elas são estilo aquelas lives que a gente fazia de maratona, de intensivão. Nós já vamos terminar essa etapa aqui, amanhã vamos finalizar.
Amanhã tem a asa, o sapato e o vestidinho. Essa saia eu sabia que ia demorar um pouquinho. Ó, aqui eu venho, dobro, ó. E eu dobro novamente. Prontinho! É do babado, né? Ó. Aí aqui o que nós vamos fazer? Não vou fazer agora, porque senão não vai dar tempo. Vamos passar muito do nosso horário. Já vamos para 3 horas de live, não é o que a gente quer. Ó, gente, eu passei uma fita aqui. E essa fita eu consigo amarrar dentro da cintura da boneca. A gente vai passar uma fita aqui dentro e vai amarrar na cintura da boneca. Tá bom? A gente vai franzir para isso aqui ficar aquela saia de folhas fofa que a boneca Sininho tem aí no seu vestido, ó. Você pode amarrar pra frente ou você pode amarrar pra trás, tá bom? O vestido dela, gente, é tomara que caia, mas é de pôr e é de tirar, ó. Já tô mostrando pra vocês que você vai aprender a fazer esse vestidinho numa das lives de amanhã. Amanhã eu pretendo fazer 2 lives, tá bom? E lembrando que durante toda essa semana, gente... Gostaram, gente, da técnica da saia? A professora se enrolou um pouquinho aqui, mas é que eu falei demais. Tô meio zonza. Vou virar a câmera pra gente encerrar essa live. E eu quero falar pra vocês o seguinte. Essa técnica aqui de saia de folha dá pra fazer até saia pra criança, tá? Dá pra fazer pra criançada aí que quer se vestir de sininho, que quer fazer fantasia de sininho, dá pra fazer. É lógico que você vai ter que pegar um jornal, um papel maior e desenhar. O que eu quero falar pra vocês? Que durante toda essa semana a gente fez as lives pra concluir a coleção Fofices. E agora eu vou falar bem rapidinho pra gente já encerrar, pra não passar do horário. Daqui a pouco o Instagram derruba a live. E a gente fez a live da coleção Fofices. Finalizamos a coleção Fofices. Amanhã a Yasmin vai enviar o projeto para vocês. Então, encerramos todo o trabalho em torno da coleção Fofices por enquanto. E na semana que vem a gente vai ficar focado no 10 em 1, volume 7 e em outros 10 em 1. Mas eu tenho uma novidade para contar para você, que é minha aluna. Durante todas as semanas, as próximas semanas desse ano, todas as próximas semanas desse ano de 2025. Nós estamos na terceira semana do mês de maio, né? Terceira? Acho que é a terceira. E a gente lançou na semana passada, na sexta-feira, a gente lançou esse projetinho aqui, que é um projetinho super vendável, que é o Spa, Mini Spa. A gente vai lançar um projetinho fácil, rápido, papum, vendável por semana. Vocês vão poder me cobrar isso. Eu estou me desafiando, independente de maratona, independente do Divirta-se, independente do mundo, eu vou lançar um projeto fácil, rápido e prático por semana. Nós vamos começar com mini bonecas, né? A Mini Spa foi a primeira. Pode esperar mais uma personagem relacionado a Mini Spa. Faremos mais um personagem vendável e rápido, porque nós vamos trabalhar com desafio de vendas o ano todo. Já dei uma ideia de você colocar um propósito nessa boneca aqui do Mini Spa. Ela vem a boneca e ela vem a touca, né, gente? Vem a esponjinha. E eu vou fazer na semana que vem, numa desses dias de manhã aí, que a gente vai ter livre, se Deus quiser, a parte da manhã, porque não vai ter mais fofices. Numa das lives de recado, eu vou ensinar você a fazer uma necessaire de plástico cristal para colocar a Mini Spa, colocar a touca e colocar a esponjinha. Então, pode esperar aí que amanhã vocês vão ver mais uma bonequinha. Na semana passada eu lancei na sexta, amanhã eu vou mostrar uma bonequinha pequenininha. Mesmo corpinho da Mini Spa, pode ser que eu mude a perninha, pode ser que eu mude alguma coisa algum dia, mas amanhã o mesmo corpinho da Mini Spa, vamos ter uma mini boneca fofa voltada para um segmento vendável, tá bom?
uma boneca fofa. E nós vamos toda semana ter um projetinho assim, rápido, fácil, pequeno, que envolva uma boneca, que envolva uma coisa vendável, para você parar de dizer que não tem ideias de coisas que vendem. Então, amanhã eu tô trazendo mais uma ideia e eu conto com você aqui na live. Amanhã eu entro, de manhã eu vou entrar depois das 11 da manhã. Tá? À tarde eu entro e à noite amanhã não tem live, né? E no domingo teremos 2 lives. Então, amanhã espero você aqui. De manhã, logo cedo, já coloco nos stories e os horários das lives e lá no grupo também. Beijinho, pessoal. Fiquem com Deus. Muito obrigado por estarem aqui. Se você ainda não comprou volume 6, compra, mulher, volume 6. Compra volume 7, se tá faltando algum volume para você, aproveita essa promoção. Não comprou o mini spa? Compra o mini spa, porque o mini spa vai virar colecionável também, tá bom? Beijinhos, é só mandar mensagem no WhatsApp ou então ir lá direto no site. Tchau, tchau, pessoal!